Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa que é de todos nós. Vamos silenciar, buscando harmonia no ambiente, buscando silenciar o nosso coração, aproveitando ao máximo esse momento que aqui estamos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por todos nós. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Qual é o seu nome? Paulo. Senhor Paulo, seja muito bem-vindo à nossa casa. Você? Alcione, seja muito bem-vinda. Você, Lindinha? Hã? Duda? Oh, Duda, que coisa linda. Seja muito bem-vinda. A família do nosso companheiro Carlos. Mais alguém? Qual é o seu nome? Douglas. Aqui em cima a gente fica um pouquinho surdo e a idade não ajuda, sabe, Douglas? Então, você já viu, né? Seja muito bem-vindo, viu, Douglas? O senhor já é visitante? Não, né? Já é conhecido, né? Muito tempo, né? Seja muito bem-vindo, né? Mais alguém? Não, né, gente? Pois não? A senhora? Dona Isabel? Seja muito bem-vinda, Dona Isabel. O nome da minha tia. A senhora? Ana Lúcia, é o nome da minha irmã. Gente, que coisa fantástica. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Caso queiram alguma informação sobre a nossa casa, nós estamos à disposição. E para iniciar a nossa noite, a nossa harmonia, vou convidar a nossa companheira Lúcia para a leitura da página de hoje. Boa noite. Mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, essa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, pode auscultar o coração da vida. Pela mediunidade, coloca-te não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim. Exercendo-a, igualmente perceberás a alma das coisas, na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer no espírito, é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias, sentimentos. É tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. No livro Vigiar e Orar, Carlos Bacelli nos dizia: levando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso Mestre Jesus querido, esse irmão maior, a Deus, nosso Pai Criador, por mais esse momento que estamos reunidos no Centro Espírita João Evangelista, buscando aqui o conhecimento dessa doutrina, buscando estarmos num lugar aonde podemos perceber, Senhor, ainda mais a sua presença entre nós, que o patrono desta casa, nosso irmão João Evangelista, possa também nos conduzir nesta noite, agradecendo também a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, que está sempre aqui a nos auxiliar, a nos amparar. Tudo que aqui acontece, nós sabemos, Senhor, que tem as suas mãos estendidas. Abençoe a cada família aqui representada. Abençoe-nos, Senhor, oferecendo a cada um aqui presente o que mais necessitam nesta noite. Que sejamos todos abençoados, amparados, buscando em nós o que temos de melhor. E assim, Senhor, para que possamos realmente ter conosco aquela máxima onde o Senhor disse, né, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome,
que o Senhor esteja aqui conosco, nos auxiliando, e também te pedimos para que auxilie o nosso companheiro que veio de São Pedro da Aldeia, Diogo Correia, para nos passar para nós tudo aquilo que Ele preparou nesta noite. Então te pedimos, Senhor, que permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora é sua vez, né, Diogo? Por favor. Diogo Correia é um companheiro que trabalha na Comerge, né, Diogo? Há muitos anos ainda trabalha, não? Não, já foi tarefeiro, né, de muitos anos da Comerge, e hoje veio da casa dele, a Fraternidade São Pedro da Aldeia, veio nos prestigiar hoje com a palestra da noite. Por favor, Diogo. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ajeitar minhas folhas aqui. Desde já, queria agradecer pelo convite, pela chance de estar aqui, para a gente fazer algumas reflexões, né? Pensar um pouco sobre a nossa existência, a ideia da mediunidade e do olhar para a existência, é essa ideia que se coloca nessa esteira, nesse caminho do Espiritismo. O Espiritismo surge através da mediunidade. Para vocês terem noção, o próprio Kardec ficou mais de um ano sabendo dos fatos mediúnicos, mas ele não quis entrar em contato direto com os fatos mediúnicos. Tem aquela famosa ideia de que ele fala se como uma mesa que não tem nervos, não tem cérebro, sistema nervoso, como que ela dá respostas. Então, a ideia da mediunidade, eu vim tentar trazer alguma sugestão para nós como algo que toca a nossa existência. E assim a gente vai tentando construir alguma coisa. Eu gosto sempre de trazer algumas frases e trabalhar a partir dessas frases. Uma das frases que está no livro Mandato de Amor, que fala sobre a vida de Chico Xavier, é essa: toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Eu amo essa frase, eu adoro essa frase. Toda crise, toda, é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, a crise, que é a fonte sublime, está condicionada a uma questão: ter esperança. O que é saber ter esperança? Então, nós vamos tentar salpicar, colocar, pontuar algumas questões para realçar essa ideia da esperança. Então, outra frase de um livro maravilhoso, que tem alguns, eu sou muito marqueteiro de livro, eu gosto de divulgar livros que eu gosto. E tem alguns livros do Chico que são pequenos livros, mas por serem pequenos não significa que são dispensáveis. Um desses livros é a Agenda Cristã, dá para ler numa tarde. Um outro exemplo de livro é esse, é A Semente de Mostarda. Esse livro é tão peculiar que, por vezes, o nome do capítulo é quase do mesmo tamanho do capítulo do livro. Então tem um capítulo chamado Necessidade para o Bem. E esse capítulo Necessidade para o Bem, o texto é somente esse: a treva noturna é necessária para que se veja, mesmo de longe,
o império das estrelas? Vamos repetir? A treva noturna é necessária para que se veja, mesmo de longe, o brilho, o império das estrelas. Está falando que, de alguma forma, a escuridão acaba nos possibilitando ver de forma mais nítida o que é uma estrela. E o império dela, porque uma estrela não é uma espécie de fogos, não é um brilho que acontece de uma hora e se apaga no segundo área posterior. Uma estrela talvez esteja viajando há milhares, há bilhões de anos. E o brilho dela ainda nos toca, ainda nos chega, porque a mensagem dela atravessa anos-luz, atravessa galáxias. Então essa é a importância, esse é o impacto de algumas frases. E isso eu quero abrir esse espaço para a ideia da esperança. A esperança como esse movimento contínuo da nossa alma de permanecer em determinado caminho, mesmo sabendo que a escuridão muitas das vezes é densa e está no nosso entorno. Por conta disso, consta-se no capítulo 20 do Evangelho de João que em determinado momento, posterior à morte de Jesus, a sua crucificação, os discípulos se encontravam dentro de uma casa, estavam quase todos ali, menos Tomé, fechados, trancafiados. Os discípulos estavam com medo, essa ideia é muito nítida, com medo porque a figura de Jesus, no modelo de sofrimento que lhe foi imposto, ele foi colocado na figura de alguém que causa balbúrdia popular. Então o Império Romano precisava pegar aquela figura e transformar nele um exemplo de medo, deixando a declarar assim: não tentem estabelecer aquilo que ele coloca como a pauta da sua palavra, que é o reino de Deus. Porque a ideia do reino de Deus é uma ideia de um reino em oposição ao que César colocou, ao que os romanos tentavam estabelecer. A própria ideia de evangelho, na época do imperador Augusto César, era a ideia de que havia um evangelho, mas o evangelho dos romanos. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele nega a paz e a segurança. Olha só um detalhe, por que ele nega a paz e a segurança? Porque é a paz e segurança imposta por quem? Por Roma. Então, ali Jesus, os discípulos estavam com medo, temerosos, e ali cercados, diante daquelas circunstâncias, aparece alguém. Quando essa pessoa aparece, é o próprio Cristo. Pega as suas mãos, mostra as suas mãos e mostra as chagas que ali estavam demarcadas pela crucificação. Vem para os discípulos e fala: a paz seja convosco. Os discípulos olham para aquilo, acudidos. Repete: a paz seja convosco. Do mesmo modo que Deus me enviou, eu vos envio. E estabelece ali e faz um sopro. A ideia de sopro é uma ideia que desde o grego, desde do hebraico, está relacionada a espírito. É como se ele tentasse repassar algo de si, mais uma vez, para aqueles discípulos. Então sopra eles. E da mesma forma que Deus me enviou, ele fala: continuem o trabalho, não tenham medo, não se escondem. E ali os discípulos se veem animados, mas Tomé não estava junto. E os amigos, incentivados pelaquela aparição de Jesus, vão comunicar a Tomé. E Tomé diz aquela famosa ideia de que só vou acreditar se eu ver Jesus, se eu ver as chagas em sua mão e puder tocar. Passaram-se 8 dias, os discípulos se encontravam de novo numa casa, fechados, reunidos,
E diante daquelas circunstâncias, Jesus aparece. Tomé está junto. Jesus chega, mostra as suas chagas para Tomé e fala: toque, Tomé. Tomé fica ali admirado pela presença de Jesus. Reconhece que o Espírito continua posterior à morte. E nesse momento Jesus fica agradecido pelos que não viram e creram. Em tempos modernos, a gente vê a necessidade da crença em acreditar em algo, para ter base, principalmente para a nossa esperança. Olha a ideia, os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam ali temerosos do que poderia acontecer com eles, caso eles continuassem a trazer a mensagem de Jesus. Numa outra passagem, num texto de Inácio de Antioquia, que é considerado um padre apostólico porque estava em contato direto com os discípulos de Jesus, numa das suas cartas, inclusive ele, que se colocou para ir direto ao martírio. E em suas cartas ele falava: eu sou o trigo de Deus no dente das feras. Em uma das suas cartas, ele diz mais ou menos assim: essa é a carta aos esmirniotas. Tem várias camadas essa mensagem, mas vou me concentrar numa só. Quanto a mim, sei e creio que depois da ressurreição, são parênteses, a ressurreição lá no período de Jesus era entendida de vários modos. Então havia vários debates e os judeus adoravam debater. Então, assim, a ressurreição. Nesse caso, a gente entende a ressurreição aqui, que ele fala de Jesus, a ideia de Jesus materializado. E ele vai continuar aqui, que deixa mais nítido. Ele estava na sua carne. Quando veio até aos que estavam em torno de Pedro, ele lhes disse: pegai, tocai-me, e vede que não sou espírito sem corpo. E imediatamente eles o tocaram, e ao contato com sua carne e seu espírito, acreditaram. É por isso que eles desprezaram a morte e foram reconhecidos superiores à morte. Mais uma vez, a ideia da aparição de um espírito como a constatação que retira o medo, principalmente o medo da morte. Por que essas ideias? Porque estamos numa época onde é necessário acreditar. Nós nos vemos diante de debates e nos perguntamos, diante de tantas circunstâncias, de tantas ideias, qual é a ideia que eu devo seguir? Eu falo de mim. Eu me pergunto em determinados momentos até onde vai dar a outra face. Eu me pergunto em determinados momentos até onde vai a caridade. Para que eu tenha um respaldo forte em dizer, continua, que vale a pena. Eu fico tremendamente agradecido às vozes do mais além que ecoaram de forma forte. Da mesma maneira que Jesus apareceu aos discípulos, ao Tomé, na ideia de Inácio de Antioquia, e ali fala, toque-me, vê que há materialidade. Inácio de Antioquia, no final, no trecho dessa carta, fala, e ele comeu e conviveu com os discípulos ali, em corpo. Porque não estamos abandonados pelo mais além. E a própria morte não é um ponto final. E a necessidade de repensar a existência como não sendo um ponto final é tentar entender o que essas vozes do mais além fazem ecoar aos nossos ouvidos e como isso nos toca. Por mais que em alguns momentos falo de mim, determinadas circunstâncias,
mostro a minha agressividade, em outro momento já sinto o peso de determinada culpa me falando assim: será que vale a pena? Será que vale a pena insistir em determinadas predisposições que estão muito mais ligadas ao egoísmo do que aquilo que possui uma certa leveza de alma? É a mesma ideia das estrelas conseguirem atravessar as trevas da escuridão. Essas estrelas nos dão a mensagem de que persista, siga por determinado roteiro. Dessa maneira, nós vemos que a imagem de Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior é um jornalista ligado à ideia de roteiros de alguns programas de reportagem da Globo. E quando ele virou, na década de 90, para falar para ali os seus amigos jornalistas, queria escrever uma biografia sobre Chico Xavier, os amigos ironizaram: é Chico Mendes? É Chico Buarque de Holanda? Não, é Chico Xavier. Ele é ateu, não sei se ainda é, porque ele diz que sua crença no ateísmo foi abalada. Por isso eu pontuo de uma forma extremamente forte a necessidade da gente destacar algumas almas que vieram à Terra e serviram como uma espécie de luz para apontar para a gente onde que estavam essas estrelas, que nos serviram como uma espécie de rádio, ou como diria Chico Xavier, uma espécie de telefone, onde o sinal toca de lá para cá. E esse sinal é profundamente marcante. O Marcel Souto Maior escreveu a biografia do Chico e ali não parou. Escreveu o livro Por Detrás do Véu de Isis, que para mim é um dos melhores livros de pesquisa espírita que há. É o melhor livro de pesquisa espírita que há, ao meu ver, escrito desde há 30 anos. E o melhor de tudo, que eu fico mais admirado, não é espírita. Porque o fenômeno, quando se apresenta, o fenômeno é invasivo. O fenômeno não pede licença, ele se aparece. E quando se apresenta de uma forma extremamente exuberante, não dá para você deixar de questionar: isso é real? Ele foi pedir autorização ao Chico Xavier. Quando ele foi pedir autorização ao Chico Xavier, inicialmente ele mentiu. Falou que queria conversar com os filhos do Chico, numa forma de estratégia para conseguir se aproximar perto do Chico, porque o Chico já não dava tantas entrevistas, estava na década de 90, lá com seus 80 anos de idade, bem doente, já tinha passado por atribulações com jornalistas extremamente fortes que tinham marcado o Chico. Enquanto ele estava lá no grupo Espírita à Prece, um grupo pequenininho, dali mais ou menos até aqui o salão. Em determinada circunstância, o Marcel Souto Maior começou a sentir algumas gotas cair sobre si. Ele olha para cima, tenta ver que é alguma goteira, não há goteiras. Depois de determinado momento, ele acaba vendo que era ele que estava chorando. Mas conscientemente ele não percebeu que estava chorando. É a ideia do espírito. Nossa alma muitas das vezes está no corpo, mas nossa alma, com toda certeza, é milenar. Nós temos algo que nossa alma pede. Por que o Marcel Souto Maior de repente chorou? Talvez porque sua alma estava emocionada. E aquela parte externa do jornalista cético e ateu não podia dar passagem mais profunda aos seus sentimentos internos. Em outro momento, o filho do Chico Xavier, contrafeito, foi chamado pelo Chico, que ficava numa campainha.
E o Marcel tinha mentido. E de lá vem o filho do Chico e fala para Marcel: está autorizado. Meu pai autorizou que você escreva uma biografia dele. E está dizendo que vai ser um sucesso. Ele não comunicou a ninguém. E o Marcel Souto começou a entrar nesse terreno. E um dos livros que ele vai trazer é um livro chamado Lições de Chico Xavier, onde ele vai falar do que ele sentiu nessa relação, nesse contato com essa figura iluminada chamada Chico Xavier. Ao fazer as divulgações, ele começa a observar que muitas pessoas, depois da morte do Chico, começam a possivelmente incorporar o Chico, a dar sua psicofonia, falando que é o Chico. E isso nos traz a ideia, mais uma vez, de Kardec ter ficado 1 ano sem entrar em contato com os fenômenos, porque Kardec era cético. Certa vez, uma médium mandou uma mensagem psicografada para Kardec, trazendo a devida ideia. Está no outro livro de Marcel Sotomayor, sobre Kardec, falando assim: o espírito, podemos começar a cobrar de quem tem mais dinheiro as psicografias, para, através desse dinheiro, a gente fazer doação para os mais pobres. É uma ideia que a primeira indicação parece ter uma lógica, não parece? Você cobra de quem tem mais dinheiro para pegar esse dinheiro e doar aos pobres. Kardec questiona a 6 médiuns diferentes que não sabiam que um espírito tinha psicografado o outro médium. Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Não pode. Os 6, o método de Kardec. Marcel Sotomayor começa a receber ligações. Ele recebe uma ligação de um médium em Brasília que está ligando para ele e está querendo conversar com ele, porque o Chico Xavier está vindo através dele. É a esposa desse médium que entra em contato. E depois de tanta insistência, o Marcel Souto vai ao encontro desse médium. Chegando em Brasília, ele atende na periferia de Brasília, e ali, num galpão, o médium quer conversar com o Marcel. E o médium ali, supostamente, ali, por intermédio do espírito do Chico, vai fazer um pedido a Marcel. Mas Marcel concede para fazer 3 perguntas. O nome da cidade onde Chico nasceu não é o espírito do Chico? Não tem que saber o nome da cidade onde ele nasceu? O nome do pai e o nome da mãe. E o médium e o espírito ali errou as 3 perguntas. E ali, ao errar as 3 perguntas, mais um sinal que aquilo não era tão bom. O espírito estava pedindo um terreno para atender as pessoas e queria o auxílio de Marcel ali, para que esse terreno fosse doado para ele, espírito de Chico Xavier, que atendia as pessoas numa casinha, num salão aqui, ó, menor que a metade desse salão, com um nome assim, de uma plaquinha escrito Casa de Propriedade do Chico, Grupo Espírita A Prece. Nesse momento, a amiga que estava com o Marcel vem e começa a sentir o seu corpo adormecer e passa uma mensagem para esse suposto espírito e o médium ali talvez sendo enganado ou não. E a ideia de Marcel nesse livro tem um trecho que eu acho impressionante, que o Marcel fala assim: olha quanto isso é belo. O grande desafio de todos nós e de todo dia talvez seja o de não deixar tantas fraudes destruir nosso direito ou nossas chances de ter fé. Entenderam? O desafio é não deixar que tantas fraudes venham e invadam o nosso direito, a nossa chance de ter fé. Porque
Porque já pensou o quanto é passar pela vida e sentir esse relógio que vai devorando as horas, que nós vamos percebendo quando a pele vai ficando mais ressecada, quando os cabelos vão embora, quando o tempo vai embranquecendo cada fio que está sobre nossas cabeças, os dentes quebram, às vezes as doenças chegam, e nós vamos sentindo esse tic-tac que parece cada vez mais forte, dizendo: talvez esteja chegando a sua hora. E qual é a preparação? E se você não tem uma base firme de acreditar em algo, como que sua esperança vai conseguir ganhar robustez para que você se mantenha firme, continuando dando a face, continuando a insistir naquela paz que os próprios discípulos de Jesus derraparam mais de uma vez? Lembremos-nos de Pedro tirando a espada e indo lá e tentando defender Jesus pela força. E Jesus falando: não, vai, coloca a tua espada de novo na varinha. E Chico Xavier foi esse espírito que nos permitiu ter esperança, que nos deu a chance de ter fé, porque trouxe a sua mediunidade, essa mediunidade de caráter invasivo. E eu uso essa palavra porque é uma palavra forte mesmo, e eu vou tentar trazer exemplos, provar por que é invasiva. Lá, nos idos de 1927, o Chico Xavier tinha 17 anos de idade, já tinha passado por várias circunstâncias. A mãe tinha desencarnado quando ele tinha 5 anos, levava garfadas da madrasta porque o pai pegou e distribuiu todos os filhos. Começou a trabalhar com 11 anos de idade até as 11 horas da noite. Acordava às 7 horas, estudava até as 11 da manhã. Depois começava o trabalho das 3 até as 11 da noite. Maria Xavier, uma das suas irmãs, entra em algum estado de dificuldade mental. Tentam procurar médicos em todos os lugares possíveis. Lá naquela Pedro Leopoldo. Quem já viajou por Minas sabe que o estado de Minas é extremamente grande. E sabe que tem algumas estradas que você vai andando, você nem vê fios de luz. Imagina Pedro Leopoldo em 1927. Tentou procurar auxílio. E muitas das vezes ocorre aquela coisa que faz muitas pessoas chegarem à casa espírita, que é: já tentou procurar de tudo. Viraram para eles e disseram aos pedaços: tenta, procura lá os Peráceos. Tinha José Perácio e a Carmen Perácio. E levaram a Maria, eles trataram a Maria, ela ficou boa. Mas a Carmen Perácio olhou para o Chico, viu o Chico e falou: sente, eu vejo cair sobre você uma chuva de livros. E o Chico, um jovem de 17 anos, achando que ela tinha se equivocado, falou: uma chuva de lírios? Não, uma chuva de livros. Pega o lápis, Chico. Chico pega o lápis, senta. E naquele momento, ele começa a sentir como se na sua cabeça estivesse amarrada uma fita de chumbo. E o seu braço vai se transformando como se tornasse uma barra de ferro. E ali naquela velocidade vertiginosa, Chico começa a psicografar a sua primeira mensagem aos 17 anos. Aos 21 anos de idade, se apresenta para ele Emmanuel. E estabelece um compromisso, um famoso compromisso, onde o Chico não tinha nem noção onde daria. Mas fala, pergunta o que era necessário para que Emmanuel continuasse junto com ele. Vem a famosa ideia: disciplina, disciplina, disciplina. Porque a disciplina não é o presídio. A disciplina é a chave que permite
que você abra a porta de uma cela e entre e saia a hora que você quiser. Somente pessoas com disciplina podem conseguir a projeção que o Chico tinha. E mesmo assim o Chico falava: eu sou apenas um cisco. Chico, quando você morrer, vai aparecer um outro Chico. E o Chico dizia: quando um mato morre, nasce outro mato. Emmanuel se apresenta ao Chico, fala para o Chico: destrua todas as mensagens que você psicografou dos 17 aos 21 anos de idade. E começa a estabelecer um compromisso. Chico, você vai psicografar inicialmente 30 livros. E o Chico, no seu primeiro livro, vai trazer a psicografia vai trazer no Parnaso de Alectum, em 1932, 60 poesias de 14 poetas. Mas não eram quaisquer poetas. Era Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Monteiro de Quental. Os principais nomes da poesia portuguesa, em língua portuguesa, a tal ponto que chamou a atenção de pessoas da Academia Brasileira de Letras, e um dos maiores best-sellers da época era Humberto de Campos, extremamente conhecido. E num jornal chamado Diário Carioca, vai escrever ali em 1932 uma notícia de capa: os poetas estão de volta, os poetas do além-túmulo. E ali começa a chamar a atenção. E o próprio Humberto de Campos, ali da Academia Brasileira de Letras, fala que não teria integridade ele se não reconhecesse que os poetas estavam ali de novo. Castro Alves com sua sonoridade, estava ali Augusto dos Anjos profundo, Monteiro de Quental fúnebre. Monteiro Lobato, à época, diz: se esse menino escreveu todas essas poesias, ele não merece apenas um lugar na Academia Brasileira de Letras. Ele merece os lugares que ele quiser. Chico Xavier, ali, também vai psicografar. Em 1938, sai uma mensagem na revista da Federação Espírita Brasileira, o Reformador. E essa mensagem ele recebeu, só para a gente ter noção do quanto que é a psicografia, a mediunidade do Chico. Ele começa a psicografar. Em determinado momento o Espírito pede a pena e começa a fazer pontinhos ali na psicografia. Ninguém entende. Demoraram mais de 1 hora. Quem tinha psicografado aquela mensagem foi a primeira pessoa a traduzir Allan Kardec para o Braille. Lá em 1938, ela estava mandando uma mensagem para sua sobrinha. E ali fez Chico Xavier psicografar a mensagem ou o alfabeto em Braille. Chico Xavier, em determinado momento, em 1934, de dezembro, Humberto de Campos vem a desencarnar. Aquele que tinha escrito o artigo no jornal Diário Carioca. Quando desencarna, em março de 1935, Humberto de Campos já começa a trazer mensagens através do Chico. Mais uma vez, isso chama a atenção. Clementino de Alencar, que deu um livro aqui, que eu vi na biblioteca, começa a fazer reportagens para o jornal O Globo. E passa 2 meses, de abril até junho, com Chico Xavier ali fazendo perguntas sobre sistema monetário, fazendo perguntas sobre embriologia, fazendo perguntas sobre história. E ali vai ter a chance de Emmanuel trazer uma psicografia em inglês espelhada, de trás para frente. Chico nunca tinha entrado em contato com a língua inglesa aprendida. E ele escreve uma mensagem de trás para frente. E essas reportagens são enviadas para o jornal O Globo, e ali você vai percebendo o quanto que Chico Xavier ia chamando a atenção das pessoas.
Chico Xavier escreve seus 60 livros. Aliás, depois dos 30, Emmanuel aparece e fala: Chico, nós temos uma nova proposta. Agora são 60 livros. Chico Xavier vai lá, escreve seus 60 livros, psicografa. E em 1969, Chico Xavier, já aliviado, consegue dar o ponto final no último livro, centésimo, livro Poetas Redivivos. E aparece Emmanuel. Olha a seriedade da palavra. Emmanuel vira para o Chico e fala: Chico, deu uma notícia para você. O Chico achando que a partir daquele momento ele poderia assim: agora finalmente eu posso viver. Está com 59 anos de idade. Numa época onde ele já estava psicografando 5 livros ao ano. Psicografando 5 livros ao ano e atendendo as pessoas. O Emmanuel vira e fala: Chico, você agora, a informação que nós estamos trazendo é que você está sendo meio desocupado, talvez, da sua vida. É como se o plano espiritual estivesse falando assim: Chico, ou você continua o trabalho, ou você não continua o trabalho. E o Chico um tanto revoltado, porque o que mais me admira é a figura humana do Chico. Quem quer saber o que é a figura humana do Chico e o quanto que o Chico tinha que se equilibrar entre muitas coisas, leia o livro Testemunho de Chico Xavier, onde o Chico vai mandar cartas para Dom Tuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, falando assim: às vezes a gente tem que fazer um pouco o papel do palhaço. Porque as pessoas chegavam lá no intuito de derrubar o Chico. O Chico manda em carta para o Vantuil de Freitas, falando: Vantuil, já estou recebendo informação de que tem gente que depois da minha morte vai querer bagunçar parte do que eu estou fazendo. Vira para o Vantuil de Freitas e fala: Vantuil, diga não, porque muitas pessoas me visitam e falam: o Chico disse. Olha só, o Chico me disse. Uma das pessoas que estavam mais próximas do Chico tem a entrevista dela para a dona Nina Galves, que junto com ela, Susana Maia, Mouzinho, junto com Osvaldo Castro, foram quem seguiu o Chico na década de 70, no final da década de 60, quando o Chico foi fazer uma operação de próstata. E Emmanuel virou e falou: não fala para ninguém, olha só, nem para a sua família. E André Luiz dava as informações de como a operação tinha que seguir para Osvaldo de Castro, que também era médico. E para que ninguém soubesse do que estava acontecendo, porque a operação envolvia riscos. E Susana Maia Mouzinho, nessa entrevista para a Nena Galves, que está lá no YouTube, e Dona Nena Galves ainda é encarnada, ele fala: muita gente quer crescer em cima do Chico. Muita gente fala: o Chico disse, no momento onde o Chico não pode mais se defender. O Chico fica ali um tanto assustado, porque estava sendo despojado praticamente da reencarnação, e o Chico vira e fala na sua posição de humano: e se eu não aceitar? E Emmanuel diz: se não aceitar, tem as consequências. Ele seria de repente desencarnado. Isso choca. Isso parece uma espécie de autoritarismo, mas nos traz a ideia de uma coisa que é brilhante: o homem se tornou muito maior. O seu ideal se tornou tão grande que talvez, imagina as consequências de um Chico Xavier derrapar para o movimento espírita. Eu falei que o Chico Xavier, durante muito tempo, morou em Pedro Leopoldo e saiu de lá em 59. Pedro Leopoldo é um lugar miúdo.
Enquanto os palestrantes saem e vão viajar indo de um canto para outro, Chico Xavier, aquele homem, fazia com que as pessoas viessem mobilizadas de todas as partes do Brasil para visitá-lo lá em Pedro Leopoldo. Em 1967, Chico, depois de 40 anos de mediunidade, ali por volta dos 40 anos de mediunidade, Chico começa a fazer um dos trabalhos mais importantes dele. E esse trabalho é o que está nesse livro, Por Detrás do Véu de Ísis, que vai investigar as mensagens psicografadas por Chico Xavier. É aquele momento onde as pessoas, quando um ente amado é retirado, e você não sente mais o calor daquela alma que estava ali junto de você. E tirar os espíritos que a saudade é a necessidade do magnetismo do outro. Você não escuta mais as vozes daqueles que partiram. O Chico Xavier, ali em 1967, se coloca em predisposição para as mães que vão ao entorno dele, à procura de poder escutar mais uma vez, nem que seja pela psicografia, a voz dos seus filhos que partiram. E Chico Xavier começa a trazer as suas psicografias. Dentro de uma das psicografias que mais me tocaram, chamam a atenção, mais uma vez, porque o Espiritismo, a ideia dele é a ideia da lei universal de amor. Por isso, uma das suas sentenças é: fora da caridade não há salvação. Essa sentença, fora da caridade não há salvação, é uma sentença que se baseia num dizer de Agostinho de Hipona, que em um dos seus livros, A Verdadeira Religião, ele vai dizer que fora da igreja não há salvação. E o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Não importa, você é espírita, tá bom, está seguindo a lei do amor, tá legal. Você é ateu, está seguindo a lei do amor, não importa, tá legal. Você é budista, seguindo a lei do amor, é evangélico, segue a lei do amor, e isso é provado nesse livro. Esse livro é um livro de um pai, de uma família judia, que em meio à saudade de seu filho, vai em busca do Chico. E ali vai receber a psicografia do seu filho, Roberto Muscati, que vai virar para a mãe: mãe, não se culpe por você ter me falado para fazer a operação que eu queria fazer. Porque o filho teve um choque anafilático depois de ter feito determinada operação no nariz e ter pingado um remédio. E o filho aparece do mais além, falando que foi recebido com os rituais judaicos pelos parentes judeus que desencarnaram, numa colônia espiritual judaica. Deus não está olhando para a sua religião, para o modo como você diz as coisas. Estão olhando a espiritualidade para os elos que você faz e alimenta na relação para com o outro, de engrandecimento do outro. A ideia de Jesus é a ideia desse amor que vai se espalhando. E Chico, em determinado momento, era visitado pela atriz e comediante, deixa eu pegar o nome dela, Nair Belo. Era visitado por Nair Belo, porque Nair Belo, em 1975, o filho vem desencarnar. O filho tem um acidente de carro, bate direto numa árvore, e nessa árvore veio a desencarnar 5 dias depois de estar em coma. Nesse instante, Nair Belo passa mais de um ano indo e vindo a Pedro Leopoldo. Um ano depois veio a psicografia, com 90 páginas, com aquelas letras um pouco maiores, para trazer resposta à atriz Nair Belo. Porque muitas das vezes vivemos, e a vida, naturalmente, isso não é para nos chocar, é repleta de conflitos. E algumas situações são mal resolvidas quando alguém vem a desencarnar.
Por isso a necessidade de tentarmos manter o nosso coração o mais leve possível com aquilo que as circunstâncias da vida colocam em nosso caminho. Naim Belo estava achando que o filho havia se matado, porque o filho acabou com o noivado. O filho largou a faculdade, largou o emprego, voltou para a cidade deles, lá em São Paulo. Naim Belo, em determinada circunstância, ela viu que na mensagem que vinha ali, ele dizia que não havia se suicidado. E isso era uma espécie de resposta que ela queria mentalmente. E ela sabia que, pouco antes da sua morte, os dois discutiram, porque ele tinha prometido a ela que ia passar o Natal na cidade de Limeira, em São Paulo. Mas dias antes ele falou para ela que não iria passar o Natal naquela cidade. E nessa circunstância, na carta, vem trazendo essas mensagens, falando: mãe, não me matei. Mãe, não fui para Limeira. Você sabe o motivo, sabe as circunstâncias. Quando a gente vê a figura de Chico Xavier, a gente vê a figura de alguém que nos dá a possibilidade de ter esperanças certeiras. Mas essa figura foi embora em 2002 e necessariamente queria ter ido embora num dia que o Brasil estava feliz e o Brasil foi pentacampeão. E quando o Brasil festejava, a espiritualidade viu a oportunidade de poder tirar um pouco essa luz que brilhou de forma extremamente forte e convincente. Mas diante do tempo vai passando e os céticos querem pesquisar, e o Marcel foi pesquisar, foi tentar ver o que estava por detrás do véu de Ísis, o véu da deusa da natureza, deusa egípcia. E quando ele começou a pesquisar, ele encontrou uma mãe que ia junto com ele, Juraci. Ela perdeu um filho com 15 anos de idade. E outro filho tinha passado por uma circunstância de transplante, onde ela doou um rim para ele. Mas meses depois ele foi sequestrado e foi assassinado. E essa mãe começou a voltar, Pedro Leopoldo, querendo refrigério para a sua alma. Recebia psicografia. E quando recebeu a psicografia, virou para o marido com toda alegria e mostrou a psicografia, falando: olha só, ele falou sobre a nossa cachorrinha. Ele lembrou. O marido perguntou: mas você falou isso com o médico? Ela respondeu: sim. Mas ele falou sobre isso. Você falou isso com o médico? Sim. Ele falou sobre isso. A esperança ia sendo levada embora, porque o fenômeno não se apresentava de maneira retumbante, invasiva, como era com Chico. O próprio Marcel Souto Maior virou e falou assim: diante de tantos fenômenos que não são, eu acho que eu vou deixar para lá o livro. Até que em determinado momento virou uma alma boa para ele e falou: você conhece Dona Célia? Quem é Dona Célia? Dona Célia é uma médium que desencarnou nos idos na primeira década do ano 2000, e era uma médium que atendia no subúrbio do Rio, em Sampaio, num galpão onde as pessoas chegavam ali no sábado, galpão onde as pessoas se reuniam sob aquele sol, aquela quentura, e ficavam aguardando mensagens. Chico Xavier olhou para a Dona Célia e falou que era uma das maiores médiuns que tem no Brasil. Só há 1 ou 2 vídeos de Dona Célia na internet, porque ela negava a possibilidade dos jornalistas entrarem lá e divulgarem o que ela estava passando, porque a verdadeira virtude, como dirá o capítulo 6, perfeito no Evangelho do Espiritismo, não está a criar-se. A verdadeira virtude adivinha o nada, foge à multidão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E Dona Célia foi essa gota de esperança, foi essa luz em meio a essas sombras, onde o Marcel Souto Maior pôde olhar e pôde constatar o fenômeno. E quando ele foi em Dona Célia, ele ficou sabendo de um caso.
E esse caso foi quando o psiquiatra Brian Weiss veio ao Brasil, que escreveu aquele livro falando sobre as vidas passadas dos seus pacientes que eram induzidos por intermédio de hipnose. Quando o Brian Weiss foi visitar a Dona Célia, ele viu um caso que o chamou a atenção. Dona Célia, ela começa a falar os nomes de forma extremamente rápida. Ela fala, inclusive, telefone, fala RG, fala número de processo. Isso existe, gente. Isso existe. E no dia do Brian Weiss, ela começa a dar as características de um jovem. Uma família, um pai e uma mãe se levantam, vêm até o palco e começam a chorar. E Dona Célia começa a falar que ele não está sozinho. Fala mais as características de mais 2 jovens. Se juntam ali 5 pessoas, porque um dos pais fica distante, não quer estar ali junto. Para a esposa desse que ficou distante, Dona Célia vira e fala: eles estão bem, não precisa chorar, estão todos juntos. Essa mãe se sentia culpada porque fora seu filho que estava dirigindo o carro e gerou um acidente, onde levou ele mais 2 amigos. E as famílias estavam reunidas ali, querendo conseguir mais uma vez escutar a voz dos seus amados, dos seus familiares. Dona Célia vira e diz: ele está me dizendo que você é cético e você não acredita nisso, não é, meu filho? E o pai diz: sim. E o Espírito lá do outro lado para trazer o pai e arrebatá-lo para aquela situação, para mostrar para ele que há possibilidade de esperança, de que os nossos afetos não vão ser carcomidos, destruídos com a poeira do tempo. O Espírito arrebata, falando: não é necessário mais vocês brigarem pelo tapete, já não há mais nenhuma importância. Por que o Espírito falou sobre o tapete? Porque o Espírito, o garoto, quando encarnado, tinha crises alérgicas. E o pai falava: vamos tirar esse tapete. É esse tapete que gera as crises alérgicas. E a mãe dizia: não vamos tirar o tapete, eu adoro esse tapete. E o Espírito vindo mais além para falar: não tem mais importância o tapete. E o pai começa a chorar. E o pai, ao começar a chorar, se dá o direito de ir ao encontro daqueles 5 que estavam abraçados, revigorados pela possibilidade de ter esperança. Por isso, toda crise é fonte de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Há a possibilidade de continuar nossa existência. Há a possibilidade da gente encontrar um ponto firme de segurança. Não olhar para esses espíritos luminares, essas referências, como se fosse algo intocável. A melhor coisa do Chico é que ele foi um homem que se esforçou. E Emmanuel foi seguindo passo a passo. E o Chico foi decidido a seguir a ideia da disciplina. O Chico foi decidido a seguir a ideia da sua insuficiência, sabendo que era necessário ele se manter fiel ao que ele percebia da sua alma. E foi através disso que se fez grandioso. Teve um momento na vida do Chico que o Chico deu uma tropeção. O Emmanuel vai, aparece e fala: agradeça, Chico, porque o Chico já estava pronto para resmungar, de repente falar um despautério ali. Mas olha só, agradeça. Nós não sabemos quantos desencarnados estão à nossa volta, esperando apenas que o perfume das nossas vibrações possam tocá-los. Eu falei que a virtude, a verdadeira virtude, não está a criar-se. A
adivinham-na, foge ao barulho das multidões. A Susana Maia Mouzinho, certa vez olhando o Chico, e o Chico pegou uma xícara e começou a pingar na mão do Chico perfume. E ela, estimulada para fazer uma pergunta ao Chico sobre quais sensações ele sentia ali, e ela direciona a pergunta, achando que a resposta deveria ser: eu sinto arrepio, eu sinto a presença das entidades espirituais mais iluminadas, eu sinto uma energia que flui através de mim. E a resposta foi: eu sinto vergonha. Essa é a ideia. A mediunidade nos permite olhar para a nossa existência através de um olhar totalmente diferenciado. E isso não nos permite fugir do que ela suscita, do que ela estimula em nossa mente. Se o tempo vai passando, se a possibilidade da morte vai chegando, procure conferir em sua alma se você está preparado para encontrar a si mesmo na nitidez translúcida daquilo que você representa para si, diante das ideias que você pegou e tenta seguir em seus passos. Obrigado, gente, pela atenção. Nós agradecemos ao Diogo, pelos esclarecimentos, o quanto, a mediunidade tem para nos trazer, de tantas situações das quais às vezes a gente ainda não conhece. E o companheiro colocou várias vezes para a gente a palavra esperança. Nós estamos aí, terminando um ano, mas que tenhamos esperança, de um ano novo, melhor, cada um de nós, porque nós é que fazemos um mundo melhor em nós, que tenhamos essa esperança a cada novo amanhecer. Tem uns recadinhos para a gente da nossa casa. Nós, na primeira semana de fevereiro, retornaremos com nossos grupos de estudos. Ainda temos vagas para quase todos os grupos de estudos. A companheira Renata está fazendo a matrícula para aqueles interessados, é só procurá-la, que ela dará todas as informações. O amigo Hamilton da cantina diz que ainda tem mini pizzas na cantina deliciosas. Então a gente aqui no salão alimenta, a alma, mas o corpinho também precisa ser alimentado, gente? Na próxima sexta-feira, dia 29/12, como é de costume, o estudo da casa são feitos pelos companheiros tarefeiros da nossa casa. Na sexta-feira, da nossa querida Rosileia, que vem com o tema Ano Novo, Tempo de Esperançar. Não por um acaso o companheiro falou tanto de esperança e vamos complementar essa fala tão maravilhosa sua com a nossa companheira Rosileia. Sintam-se todos convidados, sexta-feira, nosso estudo é às 19 horas. Na próxima quarta-feira, nossa casa vai receber o companheiro que eu perdi o nome, faltei com a lição de casa. Eu sei que o sobrenome é Teixeira e não tínhamos ainda um tema dele, que é tema livre, mas a gente anuncia na sexta-feira. Eu fiquei presa ao tema e esqueci de ver o nome completo do companheiro, mas é Teixeira o sobrenome. Agora nós vamos para o passe. Não é obrigatório, mas é aquele momento único, só nosso, é aquele momento que dedicamos a nós mesmos. O nosso companheiro, o dirigente do passe, essa noite é o nosso companheiro Augusto. Os nossos passistas são Adriana, Helena, Eliana Fonseca, Georgina, Eduardo e podemos ir ao passe a companheira Sandra, claro.
Podemos ir ao passe enquanto o companheiro se prepara para o passe. Vocês podem, por favor, aguardar em seus lugares, que o nosso companheiro Auro irá conduzi-los à sala do passe. E neste momento, então, vou convidar o nosso companheiro Diogo para a nossa prece final. Possamos agora, nesse instante, aproveitar essa ambiência do culto, esse tempo de auxílio, esse tempo de candura, de amor, que nos aconchega, onde a espiritualidade está toda colocada aqui, posta, de forma a nos amparar, de forma a saber das nossas necessidades mais íntimas. Tenhamos a possibilidade de colocar nossos corações abertos assim e receber o devido tratamento. Agradecemos por tudo, espiritualidade amiga e irmã, que segue nos amparando, que segue nos auxiliando nessas trocas constantes. Muitas são as vezes que nos perdemos, onde exageramos nossas tendências íntimas, onde nos colocamos de forma, às vezes, um pouco mais agressiva, mas que vocês possam colocar assim, como auxiliares, lá sempre a nos dar o conselho para retornarmos ao nosso equilíbrio interno. Possamos todos estar nesses momentos, guardar em nossas almas essa presença e ir espalhando aos poucos por aí, como sementes, buscando ser uma luz tão imensa, mas sendo, pelo menos, relâmpagos, pequenas chamas acesas de uma vela, para que possamos fazer a nossa parte. E agradecemos